Aristóteles, um filósofo que viveu durante o século IV a.C. na Grécia Antiga, fez investigações sobre os animais, sobre os astros, a vida na Terra, comportamento, nosso pensamento, física e também sobre o próprio conhecimento. Aristóteles tentou entender como o ser humano é capaz de conhecer o mundo, como que ele vai atingir conhecimentos verdadeiros, como que esse conhecimento acontece. O que também tinha a ver com a maneira como ele tentava compreender a origem das coisas, a origem da realidade. E foram reflexões que esse filósofo fez e foram identificadas como metafísica, aquilo que está além do mundo físico, porque são reflexões sobre como conhecer a realidade, mas também reflexões sobre por que a realidade é o que ela é. Esse filósofo defendia que o ser humano deseja conhecer o mundo, conhecer as coisas, e isso é quase um impulso, um instinto, faz parte da natureza humana. O ser humano é um animal curioso por natureza. Ele dizia que isso estava ancorado nessa percepção que a gente tem de que conhecer é algo prazeroso. Quando a gente conhece alguma coisa, a gente se sente bem. Como o ser humano é curioso por natureza e busca o conhecimento, que isso causa bem-estar, Aristóteles vai dizer que o ser humano não consegue viver sem filosofar. Não consegue viver sem fazer perguntas, sem questionar, porque sem isso ele não consegue se livrar da sua ignorância. Ele precisa fazer perguntas para conhecer o mundo. E existem algumas perguntas que ele considera mais profundas, que vão mais além das perguntas cotidianas, que para fazer essas perguntas é preciso não estar preocupado com mais nada. A pessoa não pode estar preocupada com questões materiais, sobrevivência. São perguntas que ela só vai fazer se ela estiver à toa, a gente pode dizer assim, estiver no ócio. Ela não precisa se preocupar com nada material básico e aí a pessoa vai poder filosofar, vai poder buscar o conhecimento simplesmente pelo prazer de conhecer, pelo amor ao conhecimento, e não porque você vai usar isso para suprir uma necessidade prática. Filosofar para o Aristóteles, então, é um exercício de liberdade para o ser humano. Quais são os tipos de conhecimento e como que o ser humano produz esses conhecimentos, então? Para Aristóteles, o ser humano é capaz de conhecer porque ele possui sentidos, as sensações, que a gente chama, dos 5 sentidos. Tendo esses sentidos, a gente é capaz de captar informações sobre o mundo que nos cerca. E além de captar, a gente também possui memória, ou seja, a gente retém essas informações que a gente captou e pode refletir sobre elas depois. E a gente tem inteligência. E aí, com a combinação das sensações, da memória e da inteligência, a gente produz um conhecimento empírico, conhecimento da experiência. É um conhecimento que vai nos responder o que as coisas são. E é um conhecimento que começa pelas sensações. Aristóteles defendia que não tinha nenhum conhecimento na nossa mente que não tivesse começado como uma experiência sensorial, uma experiência sensível. Além disso, levando mais adiante o pensamento e os conhecimentos que começam como experiência, o ser humano é capaz de fazer perguntas e é capaz de conhecer a partir dos próprios pensamentos. E aí o ser humano é capaz de utilizar categorias, que a gente poderia chamar de conceitos, e com isso produzir e elaborar mais conhecimento. Esse pensamento conceitual ele é capaz de responder um outro tipo de pergunta pelo porquê, a razão de ser das coisas. Então essas categorias são conceitos universais que representam a essência das coisas, a substância das coisas, aquilo que faz as coisas serem o que elas são. Seria, por exemplo, a essência de hipopótamo que faz um hipopótamo ser o que ele é. E o nosso pensamento conceitual seria capaz de captar essa essência. E aí, sabendo isso, nós somos capazes de diferenciar um hipopótamo de uma caneta esferográfica. Mas nem tudo nas coisas, nos seres, nos objetos, é a essência, é a substância. Existem outras coisas também que são variáveis, e isso Aristóteles chamava de acidente. Então, se a caneta esferográfica, por exemplo, é vermelha, é azul ou é verde, isso é acidental, ou seja, não faz diferença. Ela não deixa de ser uma caneta esferográfica porque ela é preta, ou porque ela é vermelha, ou porque ela é verde, porque ela é azul. Não é a cor que define. A cor da caneta esferográfica não faz parte da essência do que é ser uma caneta esferográfica. Então, esse pensamento conceitual por categorias é o que vai nos permitir, segundo Aristóteles, diferenciar o que é essencial, aquilo que faz as coisas serem o que elas são, daquilo que é acidental, que está na aparência, que não vai definir o que a coisa é. Conhecer, então, a razão de ser das coisas, conhecer a razão de existir, para Aristóteles é conhecer a causa, o porquê. E é só sobre a causa que existe ciência, que existe conhecimento verdadeiro. Conhecer, então, é conhecer as causas. E aí Aristóteles também vai se perguntar: qual é a origem de tudo que existe? Por que
tudo que está aqui agora existe. Se tudo tem uma causa, qual é a origem de tudo? Aristóteles vai dizer, se a gente ficar voltando, isso aqui, esse objeto X foi causado pelo objeto Y, o objeto Y foi causado pelo objeto Z, o objeto Z foi causado pelo objeto A, e assim por diante, ou seja, voltando até chegar no começo, isso vai nos levar a uma busca infinita, porque sempre vai ter um ser que foi causado por outros. Toda consequência tem uma causa antes. Todo efeito tem uma causa antes. Então, se a gente ficar voltando infinitamente, a gente não vai conhecer e não vai compreender a causa de tudo. E é por isso que ele estabelece que é preciso, então, que haja uma causa incausada, ou seja, ela não é efeito de nada, ela é uma causa primeira. Ela é o ponto de partida para todas as outras coisas que existem. E ele vai chamar isso de ato puro. Lembrando que ato é a situação atual do ser, tudo que ele está realizando agora. E a potência é aquilo que ele pode vir a ser, e ao passar de ato a potência, a gente tem as transformações. A causa primeira, se ela não se transforma, ela não pode ser outra coisa, ela tem que ser ato puro. Então ela já é tudo que ela pode ser, ela já é perfeita. Ela não precisa se transformar em nada, então ela não tem nenhuma potência. E em função disso, ela não se move, ela não se movimenta, ela não se aperfeiçoa. Ela já é perfeita. Então, a primeira causa é ato puro, ou seja, ela é só ato, e ela também é imóvel. Apesar dela ser imóvel, ou seja, ela não se transforma, todas as outras coisas se transformam. Então, o primeiro motor, que move as outras coisas, é imóvel, mas as outras coisas vão se transformando. E as outras coisas se transformam porque todas as coisas buscam e procuram ser o mais perfeitas que elas podem ser. Então, a passagem de ato para potência é um aperfeiçoamento, é uma busca de perfeição. O motor imóvel, a primeira causa, então, faz com que tudo se transforme por atração, porque a causa primeira é perfeita e tudo também tenta ser perfeito. Toda a realidade se transforma, no final das contas, porque está se sentindo atraída pela perfeição da causa primeira. No que diz respeito ao funcionamento da realidade, uma das perguntas que Aristóteles tentava responder era a seguinte: qual que é a causa das mudanças no mundo? Por que as coisas mudam? Por que as coisas se transformam? A realidade está em constante transformação. Aristóteles chegou à seguinte ideia para responder essa questão das mudanças na realidade. O movimento da realidade seria a passagem de dois estados que as coisas possuem, do ato para a potência. Por exemplo, uma semente que se transforma em árvore, um filhote que se transforma num animal adulto. Isso tudo se daria em função dessa alternância de estados entre ato e potência. E o que é o ato? O ato é a manifestação atual, aquilo que já existe, aquilo que existe agora. Nesse exemplo que a gente falou agora há pouco, se você pegar um filhotinho fofinho de um gatinho, o ato é ser agora um filhote de gato. E a potência? A potência são as possibilidades, as potencialidades daquele ser, aquilo que ele pode vir a ser, mas ainda não é. Todo aquele potencial que está dentro dele, latente, mas ainda não se concretizou. No exemplo que a gente está dando, o filhotinho fofinho de gato, potencialmente é um gato adulto, com todas as suas características plenamente desenvolvidas e funcionando, para caçar, para se reproduzir, para ser jogado para cima e cair de pé e coisas do tipo. Uma semente, potencialmente, é uma árvore. Então, se você pega uma semente agora, ela está em ato como semente, mas potencialmente ela pode se tornar uma árvore. Mais um exemplo, um ovo, potencialmente, é uma galinha, é uma ave. Então, em ato, agora é um ovo, mas de forma latente, potencial, é uma galinha. Mas por que acontece a mudança de ato para potência? Por que acontece essa alternância de estados? Por que as coisas mudam de ato para potência? Para Aristóteles, existem várias causas que levam a isso. E descobrir a causa de alguma coisa, a razão de ser, para Aristóteles, é a principal forma de conhecimento que existe. A maior ciência que tem é entender as causas. E ele vai chamar de causa aquilo que determina a realidade de um ser, aquilo que faz com que uma coisa seja uma coisa e não outra coisa, que ela seja o que ela é. O que faz um elefante ser um elefante e não uma andorinha. O que faz um açaí ser um açaí e não um bombom. O que determina a realidade do ser. Aristóteles numerou 4 causas. 4 causas responsáveis
por determinar a realidade dos seres, que vão atuar aí em proporções diferentes, mas que estariam em todas as coisas que existem. Essas 4 causas são a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Vamos falar sobre elas dando exemplo. A causa material, como o próprio nome já diz, é a matéria, a parte concreta, aquilo de que é feito. No exemplo que a gente vai dar, seria um bloco de mármore. Então, o bloco de mármore é a causa material do ser sobre o qual nós vamos falar. Além da causa material, temos também a causa formal. A causa formal é a forma, é a estrutura, é o que a gente chamaria atualmente, mas Aristóteles não tinha essa palavra, o design. No exemplo que a gente está dando, a forma é do corpo feminino. Então, aqueles traços que usualmente se atribuem ao corpo de uma mulher. Se você vir essa silhueta, você vai identificar como um corpo feminino e não como um abacate ou como uma galáxia. A outra causa é a causa eficiente. É o agente, é quem faz, é o processo. É aquele que vai atuar diretamente para fazer a transformação. Aqui, no caso, um escultor. Então, nós temos um bloco de mármore, a silhueta feminina e um escultor. Já dá para saber, né, sobre o que nós estamos falando. E, por fim, a causa final. A causa final é o objetivo, é a finalidade, é a intenção, a razão de ser. A causa final é aquela que determina o que as coisas são. Ela é, assim, a causa mais importante. Ela que vai comandar o movimento da realidade e ela que vai orientar todas aquelas outras causas sobre as quais a gente falou. No nosso exemplo, a causa final é ser uma estátua que represente uma mulher. A estátua é feita de mármore, então a causa material é mármore. A forma é a forma de um corpo feminino, então é uma estátua de mulher. Quem fez? Um artesão, um escultor. E o objetivo dele era fazer uma estátua que representasse uma mulher. Então essas são as 4 causas atuando para dar esse exemplo de como elas funcionam para Aristóteles, que são essas 4 causas: a causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final, que apesar de ter esse nome, é a principal e a mais importante. O que precisamos saber para agir de forma correta? Por que devemos agir de forma correta? Como ser felizes? Aristóteles tentava responder esse tipo de pergunta refletindo filosoficamente sobre elas e se perguntando qual é o tipo de conhecimento que nos ajudaria a respondê-las. Havia várias formas de conhecimento e Aristóteles dizia que havia uma forma de saber que tinha a ver com o fazer humano, com as ações. E esse tipo de conhecimento é que ia ajudar a responder essas perguntas sobre o agir correto, diferenciar o certo do errado, o adequado do inadequado. E esse saber era o saber prático. O saber prático é o saber sobre aquilo que só existe porque alguém fez, só existe em consequência da ação humana. É o conhecimento do que é possível, que poderia estar aqui, mas poderia não estar. E o conhecimento sobre aquilo que permite que haja escolha. A ética, que vai falar sobre o correto e o incorreto, é de um tipo específico do saber prático. É a praxis. Na praxis, nós somos aquilo que nós fazemos. O nosso fazer, a nossa ação, e nós mesmos nos misturamos, viramos uma coisa só. O agente, ou seja, a pessoa que faz. A ação, que é o ato. E a finalidade, ou seja, o objetivo, são inseparáveis ou são idênticos. A ética tem a ver com isso, com a praxis, para Aristóteles. Por exemplo, dizer a verdade. O agente é sincero, que é a virtude de quem diz a verdade. A ação é dizer a verdade. E o objetivo é ser verdadeiro. Não dá para separar essas 3 coisas. Quando você diz a verdade, você se torna sincero e você está sendo verdadeiro. Então, a ação, o agente e a finalidade se misturam completamente. Para Aristóteles, para a gente saber se está agindo corretamente ou não, é preciso refletir sobre o meio termo, o que ele vai chamar de caminho do meio. Cada virtude, ou seja, cada qualidade do agente é, na verdade, um equilíbrio entre 2 extremos. De um lado, há o vício pela falta. Do outro, há o vício pelo excesso. A virtude fica no meio termo, no meio do caminho entre o excesso e a falta. Por exemplo, se a gente considera que uma pessoa tem a virtude de ser corajosa, a coragem é a virtude, é o equilíbrio. Quando falta coragem, a pessoa é covarde. Então, o vício por falta é a covardia.
O excesso é temeridade, a pessoa não tem medo de nada. Então, não ter medo de nada ou ter medo de tudo são extremos que não são virtuosos e que não vão nos levar a agir corretamente. Então, nem tendo medo de qualquer coisa e nem não tendo medo de nada. O corajoso equilibra os dois extremos. Ele nem deixa de ter medo completamente e nem vive em função do medo. Mas em cada situação ele equilibra o momento de agir e enfrentar o medo ou de não enfrentar o medo. Para que o ser humano, então, tem que ser virtuoso? Para que o ser humano tem que buscar esse meio termo, esse equilíbrio entre o excesso e a falta? Por Aristóteles, o objetivo final da vida é ser feliz. A palavra felicidade, para os gregos, era eudaimonia, que podia ser traduzida por estar bem, estar de boa. E as virtudes promovem justamente a felicidade de quem é virtuoso. Então eu vou ser virtuoso porque, sendo virtuoso, eu vou estar bem, vou ser feliz. Além disso, Aristóteles também defendia que nós somos seres sociais, ou seja, nós vivemos com outras pessoas. E ser virtuoso é algo que fortalece o vínculo entre as pessoas. As pessoas gostam, se sentem bem e confiam em outras pessoas que são virtuosas, não aquelas que pecam pelo excesso. Então, é melhor estar próximo de uma pessoa corajosa do que de uma pessoa covarde. É melhor conviver com uma pessoa corajosa do que com uma pessoa temerária. Além disso, quando eu sou virtuoso, eu sirvo de exemplo e de modelo de comportamento para as outras pessoas. Para Aristóteles, a virtude era uma coisa que se aprendia na prática, especialmente observando as pessoas que eram virtuosas. Então, se eu sou virtuoso, o benefício para mim é que eu sou feliz. Se eu sou virtuoso, o benefício para o grupo é que eu sirvo de modelo para a ação das outras pessoas. E aí a gente cria um círculo virtuoso, um círculo de virtudes.